Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar no coração de cada um. Nesta noite, eu sempre parto do princípio que Deus não erra. Deus nunca erra. Nunca. E quem nos deu vida, quem nos criou a partir do Salmo 139 foi Deus. Então Deus nos criou, Deus nos deu vida. E na sua soberania, naquilo em que Ele diz, eu faço e pronto, acabou. Um dia Ele parou toda a terra, Ele parou todas as coisas e disse, eu quero que o Jairo Pereira exista. Eu quero que o Vando exista. Então, obrigado, meu querido, que Deus o abençoe. Você que está nos assistindo nas redes sociais, Deus também um dia parou para te criar. E Ele nos deu os melhores pais. Mesmo que você não conheça o seu pai, mesmo que você não conheça, ou se você se sinta abandonado pelo seu pai, Deus permitiu que você nascesse nessa família, porque Ele sabia que você podia suportar todas as coisas. Ele te vê como alguém forte, que pode restaurar a sua família. A sua restauração, a sua força, a sua comunhão com Deus vai fazer toda a diferença. Então, Deus te deu a melhor família, Deus te deu o melhor pai, porque a forma como você chegou até aqui hoje mostra que Deus estava trilhando o seu caminho para que você o conhecesse. Então, o pai que você teve foi o melhor pai. Deus não errou. Ele só via em você alguém com uma força sobrenatural para chegar onde você chegou hoje e abençoar outras pessoas. Amém? Eu quero apresentar aqui as pessoas que estão vindo pela primeira vez, né? Tem algumas pessoas que estão vindo, né? Eu só sei da Gisele. Faz assim, Gisele, né? Quem mais? Quem mais está vindo pela primeira vez? Aqui é o seu Paulo. Para quem não sabe, o seu Paulo Sérgio, eu acho também é pai, né, do Sérgio da Camila. Ele é pai, é sogro da Camila e por consequente ele é avô dos meninos da Camila. Né? Então o seu Paulo está aqui conosco hoje. Obrigado pela sua visita. Só sabe que, né, o senhor mora no nosso coração. Mais alguém? Só o seu Paulo e a Gisele só? Gisele e seu Paulo. A gente só apresenta as pessoas uma vez. Depois disso vocês são de casa. Mesmo que vocês não se congreguem conosco, vocês vão ficar em casa. Assim foi quando a Milena chegou pela primeira vez aqui. Milena, aí a Diane, né? A outra Diane também. Todo mundo que chega acaba ficando aqui. Então eu quero que você sente e fique quietinho lá. Fique quieto lá. Tá bom? Então eu quero que a igreja possa receber as novas pessoas que estão nos visitando. Você pode nos receber, as pessoas que estão visitando. O que a igreja vai dizer para você, Gisele, para você, seu Paulo? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E voltem sempre. E fiquem conosco. Uau! Dia dos Pais, nós não poderíamos deixar nunca de falar sobre os pais. E eu acho que a gente pode reconhecer Deus através de um pai. Olha só, o pai, ele foi criado à semelhança de Deus. Então, qual é o papel principal de um pai? Qual é o papel principal de um pai? Mostrar Deus para os seus filhos. O papel principal de um pai é, com o seu comportamento, com o seu caráter, com a sua personalidade, mostrar aos filhos que existe um pai. Deus colocou o pai como sacerdote, como o mandatário maior de dentro de uma casa. Por quê? Porque Ele quer que nós homens, nós pais, mostremos aos nossos filhos Deus na nossa vida, ok? Deus na nossa vida. Então a representação de Deus vem através do pai. Pode prestar atenção, a mesma forma, a não ser quando há uma mudança, mas no início, né, todo filho vai ver Deus como vê o seu pai.
Se o pai é um pai presente, o filho se acostuma a ver um Deus presente. Se o pai é ausente, os filhos vão se acostumar a ver um Deus ausente. Se o pai abandona os filhos, né, ou está distante dos filhos, os filhos vão se sentir abandonados por Deus. Então a maneira como os filhos veem o pai é a maneira como eles veem Deus. Então há uma responsabilidade muito grande de ser pai, muito grande mesmo. E aí a ideia é que Deus está nesses últimos dias levantando uma geração de pessoas já avós, de pessoas que ainda não têm filhos, mas outros que já estão aí a caminho. É certo que Deus está levantando homens que possam olhar nos olhos dos seus filhos e dar aos seus filhos uma direção, uma proteção, mas acima de tudo uma disciplina. A gente vai estar falando sobre isso daqui a pouco. Mas o que eu quero dizer para vocês, se você não foi o pai que você achava que você deveria ser, se você vê hoje os seus filhos, né, e você pensa que falhou com seus filhos, ainda há um tempo de restaurar isso. Nos últimos dias, o último versículo do Velho Testamento, depois que Deus fala aquilo, ele silencia durante 400 anos, ele dá uma silenciada, mas a promessa é, nos últimos dias, último versículo do Velho Testamento, Malaquias 4:6, nos últimos dias, eu converterei o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Não fira mais a terra com maldição. Então, para cessar a maldição, para quebrar o mal, tem que haver uma reconciliação entre pais e filhos. E quando você já não tem mais a oportunidade de fazer isso com seu pai, se você tiver, na primeira oportunidade, se reconcilie com o seu pai, peça perdão a ele, né? Mas se por um acaso você não tem mais essa oportunidade, hoje em Deus, você vai ter a oportunidade de estar se reconciliando com Deus, se reconciliando com seu pai e parando todo o mal que está sobre você, e para que você tenha uma imagem correta de quem é Deus. Presta bem atenção, se você não está vendo Deus como você via seu pai, há uma relação profunda nisso. Nós muitas vezes vamos ver Deus como vemos nossos pais. Isso aí é algo muito certo e muito concreto, tá bom? E eu quero muito mostrar para vocês um pai e mostrar a personalidade desse pai. Para mim, é o pai da Bíblia que mais representa quem é Deus. Todos nós precisamos conhecer Deus, e para conhecer Deus, você precisa entender os personagens que muitas vezes representam Deus. Em Lucas capítulo 15, se você quiser abrir na sua Bíblia, mas vai estar passando aqui no painel, né? Versículo 11, nós temos uma história do filho pródigo. Quem nunca ouviu falar aqui do filho pródigo? Acho que todo mundo aqui já ouviu falar do filho pródigo. Mas eu quero mostrar para vocês algumas coisas. E gostaria muito que todos os pais que estão aqui, e todos os filhos, então todo mundo, prestasse muita atenção nos ensinos que estão escondidos por trás dessa parábola que Jesus contou, tá bom? Então, nós vamos lendo e aos poucos a gente vai tentando trazer clareza para esse tipo de pai que está aqui. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. Pode passar. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Deixa aqui, por favor, né? Nós vamos tirar alguns ensinos daqui. O pai era um cara trabalhador, honesto, passou muito tempo labutando
para conseguir um patrimônio muito grande. E esse homem, ele era muito rico, muito rico. Ele tinha uma fazenda, né, grande, uma fazenda assim dos sonhos de todos nós, né? Uma fazenda imensa. E esse homem, ele tinha os 2 filhos. E o mais novo dele falou assim: pai, ó, é o seguinte, eu não estou muito satisfeito com o senhor, né? O senhor não está deixando eu viver, o senhor não compreende as coisas, o senhor já está retrógrado, o senhor já é um velho, o senhor não me entende e eu quero cair fora de casa. Eu quero sair fora de casa. Dá para o senhor me dar a minha parte na herança? E aí acontecem algumas coisas que nós precisamos entender. Nós precisamos entender. Quando um filho pede a herança em vida para os seus pais, quando o filho exige a herança, ele está desrespeitando o seu pai. Ele está minimizando tudo aquilo que o pai representa para ele. Ele está dizendo para o pai que o pai realmente não é uma pessoa boa. E o filho mais novo fez isso. Chegou para o pai e disse: pai, me dá a minha herança. Ele desrespeitou. No capítulo 30 de Provérbios, diz assim, eu vou fazer assim, bem no nosso papaxibé mesmo, bem na nossa língua paraense, tá bom? Eu vou parafrasear Provérbios 30, que diz assim, o filho que desonra pai e mãe, o filho que desonra pai e mãe, os filhotes dos urubus do ver-o-peso vão comer os seus olhos. Vão comer os seus olhos. E o que significa isso? O que a gente pode trazer com isso? Uma pessoa fica sem os olhos, ele não enxerga nada, ele não consegue ver o caminho que ele vai, ele não consegue ver o rosto das pessoas que estão com ele, e ele perde o sentido de direção da vida. E esse jovem, por ter feito esse aqui, ele simplesmente perdeu a direção da vida. E aí, ele perdeu a parte na herança. Agora deixa eu falar uma coisa. Qual é uma das maiores qualidades desse pai que nós temos que aprender para nós e representar Deus? Ele respeitou a individualidade do seu filho. Ele respeitou o que o seu filho queria ser na vida. É como que se o filho dissesse: eu quero tomar minha rumo, eu quero, né? Às vezes o pai sonha para o filho que o filho faça advogado. Quero que o pai faça direito, o filho faça direito. Mas o filho disse: não quero fazer direito, eu quero fazer errado. Não quero fazer direito, eu quero fazer medicina, eu quero ser engenheiro, alguma coisa assim. E o pai diz: não, mas eu falo, não. O pai precisa respeitar a individualidade do filho. E isso foi uma das coisas que mais nos encanta nesse pai. Ele respeitou a individualidade do seu filho. Por nós, muitas vezes, não respeitarmos a individualidade dos nossos filhos, nós causamos um sério dano nele, de autoestima, de acreditar em Deus, de acreditar nas coisas, porque nós queremos colocar eles no caminho que não é para eles. E aí vejam só, o que nós vemos nesse versículo é tudo isso: um pai que respeita o seu filho e um filho que não respeita o seu pai. Continuando, versículo: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Em outras versões diz dissolutamente, né? Então, de uma forma completamente errada, ele se achou, estava muita grana. Então, quem tem dinheiro tem muitos amigos. Quem tem dinheiro tem muitos amigos. Todo mundo quer ser amigo, né? E ele, numa terra distante, ele foi para um lugar distante. Por quê? Eu penso que, quando você pensa, por que ele teria que ir para uma terra distante? Porque, na realidade, ele não queria, talvez, desonrar mais o seu pai, vivendo da forma como ele estava vivendo na mesma cidade do pai. Então, muitas vezes, nós afastamos nossos filhos, ou os filhos se afastam de nós, porque eles querem viver um estilo de vida
que nós não vamos aprovar e que vai trazer vergonha para nós. Nossos filhos muitas vezes se afastam, né? E esse rapaz vai para uma terra distante e chega ali, queridos, era amigo para todo lado, né? Era amigo para o futebol, era amigos, né, para jogar, era amigos para tudo, e além do mais, farra, muitas farras, muita bebedice, né, muita prostituição. Esse rapaz, ele simplesmente perde o sentido de viver. Vocês lembram que eu disse que lá em Provérbios, capítulo 30 fala que o filho que desonra pai e mãe, o filho que desonra pai e mãe, vão ser comidos seus olhos, ele vai perder a visão. E esse rapaz simplesmente perdeu a visão. Esse rapaz perdeu a visão. Ele não conseguia ver quem era bom e quem não era bom na sua vida. E ele foi enganado pelas pessoas que estavam ao seu redor, chegando ao ponto de perder tudo. Absolutamente tudo. Como diz o versículo 14. Diz assim: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. O cara sai de casa novo, o cara sai de casa com toda a força e não se dá bem porque saiu desrespeitando o pai e a mãe, desrespeitando o pai, desonrando, né, a posição do pai sobre ele. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês: vocês querem melhorar de vida, honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Não tem como. Deus vem dando para Moisés 10 mandamentos. Aí ele para no 5º mandamento. E nesse 5º mandamento ele coloca uma promessa. É o primeiro mandamento com uma promessa. São 10, o 5º ele para e coloca uma promessa. Quem honrar pai e mãe viverá mais tempo e melhor. Vai se dar bem na vida. Honrar o pai faz com que você se dê bem na vida. Talvez você não tenha alcançado as coisas que você alcançou na sua vida ainda, porque você não honrou o seu pai. Você não honrou o seu pai porque você teve alguma divergência com ele, porque você se entristeceu com ele, porque de alguma forma você não gostou do posicionamento dele para com você, para os conselhos que ele te deu, e por você não gostar dos conselhos que o seu pai te deu, você se afastou dele, ou ele mesmo, você não chegou nem a conhecê-lo. Mas é certo de uma coisa, queridos: você quer viver bem, honra teu pai, volta atrás. E continuando, ele começou a passar necessidade, né? E ele agora procurava encontrar uma forma de sobreviver. Ele já não vivia mais uma vida. E eu quero dizer uma frase para vocês, que meu filho sabe de cor e salteado. E vocês também sabem de cor e salteado. Sem Jesus, nós temos prazer. E olha que o prazer é muito. Sem Jesus, nós temos prazer. Mas com Jesus, nós temos plena felicidade. Sem Jesus, prazer e uma felicidade enganosa. Com Jesus, felicidade plena. Só Jesus pode nos dar felicidade plena. E aquele rapaz simplesmente perdeu isso na vida dele. Aí o versículo 16 a 15. Por isso foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. 16. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Presta só atenção, queridos. Tenta imaginar isso. Tenta imaginar isso. Tenta imaginar isso. O cara sai de casa, né, num carro 0 quilômetro, com uma conta 5 estrelas, né, do Banco Nacional. Não, já não existe. Não. Esses bancos já não existem mais, né? Mas naquela época podia ter, né? Então o cara sai hoje, né, com uma grana altíssima na sua conta bancária, com tudo de bom, e ele começa a fazer tudo que ele quer, as melhores churrascarias, né, as melhores festas, os melhores shows, tudo que agradava aos seus olhos.
presta bem atenção, agradava os seus olhos que não tinha direção, que ele não sabia o que estava fazendo, mas conscientemente ele estava vivendo bem. E daí começou a faltar, ele vendeu o carro, nem de bicicleta ele estava mais, ele tinha que andar a pé, e ele começa a passar fome. E aí ele diz, o que eu vou fazer? E na cidade, lembrem-se bem, na cidade em que ele estava, havia fome, havia pessoas passando necessidade, não havia fábricas nem portos naquela cidade para ser uma cidade rica, a cidade era pobre mesmo. Então, passando necessidade na cidade, ele começou a procurar emprego, e o único emprego que ele conseguiu foi para cuidar de porcos. Para o judeu, os porcos são animais impuros. Então ele estava fazendo algo agora que ia de encontro a tudo aquilo que ele aprendeu quando criança. Ele começou a fazer aquilo que ele não queria mais fazer. Ele começou a cuidar. E aí, quando ele começou a ver a babuge do porco, a fome era tanta, a barriga roncava, e ele disse, acho que dá para comer um pouquinho. Imagine assim, vocês com açaí de 15, de 20, açaí de 20 que é o grosso, né? Aí do lado uma babugezinha, será que dava? Dava não, né? Não dava. Mas ele não tinha nem o açaí, lá de Abaetetuba, o açaí ralo, aquela água, que é o chula. Ele não tinha nem o chula, quanto mais o açaí. Então ele só via a babuge dos porcos. E ele desejou, olha, ele não comeu, gente. A Bíblia diz que ele desejava comer, mas ninguém dava nada. Ele não tinha ninguém que desse nem a babuge do porco para ele. Olha a situação de quem desobedece, quem desonra o seu pai. Queridos, e espiritualmente, se você não obedece a Deus, espiritualmente, se você não obedece ao Pai, que é Deus, que é o melhor Pai, o Pai perfeito, se você não faz isso, você vai continuar uma pessoa sem direção, sem sucesso na vida, porque você está perdendo a direção, por você não estar honrando a Deus, que é seu Pai. E nós precisamos honrar a Deus, que é o nosso Pai. E aí ele não dava nada, e quando ele estava naquela situação, de quem ele lembrou? Ele lembrou dos amigos que ele estava na farra, das mulheres que ele saiu, dos amigos? Não, ele lembrou do Pai. Somente uma reconciliação com o Pai, somente uma reconciliação com o Pai te faz voltar ao caminho, te faz voltar a ser feliz, te faz voltar a ver uma luz no fim do túnel dos seus problemas, das suas dificuldades. Só uma volta, uma reconciliação com o seu Pai e com Deus, é que isso vai acontecer na sua vida. Versículo 17, caindo em si, olha só, caindo em si, ele olhou para dentro dele e disse, que burro que eu sou, que ignorante que eu sou. Por que ele era ignorante? Porque ele abandonou o seu pai, desonrou o seu pai, e por isso ele estava vivendo aquela situação. Ele caiu em si e disse, cadê meus amigos? Um amigo só, eu quero só um amigo. Não tinha ninguém. Ele perdeu tudo, não só a condição financeira, mas os amigos, os parceiros, ele perdeu tudo. Ele caiu em si e disse, estou perdido, não tenho nada. Aí ele lembra do pai. Sabe por que ele lembrou do pai? Sabe, eu não nego isso a ninguém, eu sempre tenho dito, que eu tenho algo muito forte em mim ainda a ser consertado, eu tenho 5 filhinhos só 5, eu queria ter tido mais para montar um time de futebol, mas não deu, 5, e desses 5, 2 acabaram de cair meus cabelos por conta desses 2, e meu maior desejo é um dia vê-los voltar a Deus. Essa semana eu tive uma sensação de ver o meu filho sair do quarto e dizer, tive um encontro com Deus. Caí em mim, tive um encontro com Deus. Eu fiquei tão feliz, dei vontade de chorar, naquela coisa que eu senti ali naquele momento, e é isso que eu espero. Então, por mais correto que você tente ser, por mais certo que você tente ser, os seus filhos podem fugir de você, podem escapar das suas mãos,
Mas só tem uma coisa, queridos: se você está em Deus, se você busca Deus, se você consegue entender Deus, se você tem intimidade com Deus, você pode ter certeza absoluta de uma coisa. Pode ter certeza de uma coisa: Deus não vai deixar os seus filhos para sempre fora do caminho dele. Um dia Deus vai buscar os seus filhos. Nossos filhos podem fugir ao nosso controle? Podem. Porque até Deus nos provando, Deus vendo aonde vai a nossa fé. Porque muitas vezes na batalha em que nós vivemos espiritualmente, eles não podem o diabo não pode de uma forma mexer conosco se somos fortes. Ele vai atacar nos nossos filhos, ou em quem nós gostamos. Mas é permanecer fiel, e Deus não vai negar o bem a mim, que é ver eu e a minha família servindo ao Senhor. Você não pode desistir de Deus na sua vida. Nunca desista de Deus na sua vida. E ele caiu em si e disse: quantos empregados meu pai tem? Volte lá. Quantos empregados meu pai tem? Quantos empregados meu pai tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Ele disse o seguinte: que até os empregados tomavam açaí de 20. Até os empregados tinham sobrando. Até os empregados tinham sobrando. E ele estava ali passando fome sem ninguém. Ele disse: caí em si, se arrependeu. Esse caindo em si fala de arrependimento. Arrepender-se é voltar de direção. Você vai numa direção, você faz 190 graus e 180 graus e volta para o outro lado. E ele caindo em si, ele se arrependeu. Houve uma sinceridade. Vou dizer uma coisa para vocês esta noite: se nós nos arrependermos de verdade dos nossos erros, de tudo de errado que fizemos, Deus dá-nos a oportunidade de voltarmos e sermos reconhecidos como filhos de Deus. Precisamos nos arrepender e voltar ao Pai, voltar à casa do Pai, voltar ao convívio do Pai, voltar a estar bem com o Pai. É isso que nós precisamos. E esse rapaz, ele caindo de si, disse: olha, meus empregados até sobra comida para eles, eu vou lá. Olha o 18: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Ele direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Em outra versão, está mais acostumado na outra versão, apesar de eu gostar muito dessa versão NVI, ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, mas me recebe como um dos seus trabalhadores. Então ele sabia do amor do pai. Gente, presta bem atenção: se esse pai tivesse sido um pai carrasco, tivesse sido um pai mau, se esse pai não tivesse dado exemplo, será que o filho queria voltar para o pai? Se o pai o tivesse castigado, se o pai tivesse maltratado esse filho, será que ele queria voltar? Quando ele caísse em si e dissesse: não, aqui está ruim, lá é pior, vou ficar aqui mesmo. Mas não, ele disse: lá é melhor, na casa do pai é melhor. Arrependam-se e voltem à casa do pai. Essa é a palavra: arrepender-se e voltar para a casa do pai. 19: não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Ele imaginando o que ia dizer para o pai, né? A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Eu quero colocar vocês dentro desse texto aqui. Pensem bem comigo. O cara não tinha dinheiro, estava mendigando, com fome. A terra era longínqua onde ele foi, era muito longe para onde ele foi, bem distante. E ele tinha que vir a pé. Eu não sei como é que ele chegou lá. Eu não sei como é que esse jovem com fome, desnutrido, conseguiu chegar na casa do pai. Mas o que eu tiro disso é o seguinte: se você está disposto a voltar à casa do pai, Deus se sustenta na sua fraqueza, para que você tenha um encontro novamente com o pai e possa voltar a ser filho de Deus. Eu acho que Deus fortaleceu por conta do arrependimento, por conta da força de dizer: eu quero voltar, eu vou voltar. E Deus o fortaleceu, porque era longe, gente. Aí nesse caminho, a água era difícil. Quantos dias ele caminhou até chegar na casa do pai?
que ele tenha caminhado um dia no sol quente, 2 dias no sol quente, 3 dias, não sei quantos dias. Mas o certo é o seguinte, que ele vinha de longe com um perfume japonês, nhaca pura. O perfume que ele estava era nhaca pura, não, sujo, poeira, fedorento, barbudo, cabeludo, né? Irreconhecível. Mas o que dá a entender que aquele pai estava lá todas as tardes, ou todos os dias, todos os momentos, olhando: meu filho vai voltar, meu filho vai voltar, filho volta. Orava a Deus, e essa oração, queridos, ela é forte: filho volta, volta filho, volta filho. E quando de longe ele enxerga seu filho, talvez ele não pudesse conhecer o seu filho, a Bíblia diz que ao longe ele reconheceu o filho. E eu quero dizer uma coisa para nós, não importa o quão fundo você foi no pecado, não importa o quanto você sujou com o pecado, Deus te reconhece como filho e quer te abraçar. Não importa o quanto você está sujo, Deus quer te abraçar e trazer de volta a ser filho de Deus. Filho de Deus. E esse pai ao longe, ele não espera o filho vir, ele corre à direção do pai, e ali abraça seu filho, e beija o seu filho, né? Imagine a cena: barbudo, fedorento, desnutrido, o pai o abraça e diz: você é meu filho. Ele diz: pai, eu não sou digno de ser seu filho, eu pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno. Mas ele simplesmente reconhece nele o filho, e chama todo mundo e diz: dá um banho nele. Primeira coisa foi tirar a nhaca pura. Segunda coisa, cortem o cabelo, tirem a barba dele, deixem ele bonito de novo, porque aos olhos de Deus você é uma perfeição. Aos olhos de Deus eu sou o mais belo, e aos olhos da minha esposa também, né? Nós somos bonitos aos olhos de Deus. E aquele pai conseguiu ver toda a beleza do filho, e Deus consegue ver toda a beleza que há em nós, através do arrependimento, através sinceramente de um arrependimento. E esse filho, ele chega e continua. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. 22. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Sabe, foi assim rápido, instantâneo. O perdão de Deus, a reconciliação com Deus é online, na hora. Deus restaura a sua identidade de filho, a identidade que o diabo lhe roubou, a identidade que você perdeu. Deus restaura em fração de segundos, online. E esse pai depressa restaurou a esse filho a identidade de filho. Quando ele dá um anel, o anel tinha o brasão da família, dizendo: ele é da família, ele é do reino de Deus, ele é meu filho. Quando nós nos arrependemos sinceramente e voltamos à casa do pai, ele nos dá de novo a nossa identidade, uma identidade nova de filhos de Deus. João capítulo 1 versículo 12 diz: Jesus veio para o que eram os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, você é filha e filho de Deus, nós somos filhos de Deus. E aí ele manda colocar sandálias novas nos pés dele, porque agora é um novo caminho. Agora ele vai honrar o pai, agora ele vai ser bênção, mesmo que as pessoas o olhem com desconfiança, mesmo que as pessoas olhem para ele e digam: de novo, olha, ele não foi embora, ele não foi aquilo. Mas havia nesse jovem uma sandália nova que traçava um novo caminho para ele, um caminho de respeito, de sucesso e de um testemunho de restauração na vida dele. Não importa o quão longe você foi, se você se arrepender, se levantar e voltar à casa do pai, Deus vai fazer mudanças profundas e boas na sua vida. Não tem como. Deus faz isso. Tragam um novilho gordo e matem. Olha só. Aí o pai fez uma festa.
mandou matar aquele boi. Quando eu estava lendo isso, eu me lembrei de uma coisa, lá do Maranhão, uma promessa que tem para acontecer aí, né, pastor Ana, né, Maria? Aquele boi gordo que a gente vai comer lá no Maranhão, né? Eu lembrei disso, né? Ele pega um boi gordo, mata esse boi, né? E manda comprar os melhores açaí que tem lá. A pessoa, um churrasquinho com açaí, hein, Adilson? Diga aí, Adilson. Eita! Mas se não tiver o boi gordo, pode ser uma pescada, né? Um peixinho frito lá do Vando, serve também, Vando, né? Então o cara fez uma festa de tudo que aquele homem gostava. E nessa festa, ele disse para todo mundo: esse meu filho estava perdido, meu filho estava morto, mas reviveu. Sabe, nós vamos ouvir de Deus que nós estamos restaurados. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Começou uma grande festa, né? Uma festa, né? Tem até uma música, né? Me ajudem aí. Em festa de crente, como é que é a festa de crente lá, Adilson? Como é que é aí, André? Bora lá, me ajudem. A festa de crente, todo mundo dança, todo mundo, né? Vocês não estão me ajudando, não estão me ajudando não. Então, havia uma grande festa lá, né? Com aquelas músicas, né? Cantando, Galileu, isso eu sei, pelo menos essa, né? Então havia uma grande festa lá, né? Mas só que faltava uma outra pessoa. Faltava outra pessoa. E eu quero ler só mais uma parte, 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu música e dança. Então chamou um dos servos e lhe perguntou o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão, olha, o servo dele, o empregado dele disse: o teu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Continuando, o filho mais velho respondeu, encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo. Quantas pessoas, queridos, estão dentro da igreja e não vivem o melhor de Deus, ficam vivendo como escravos, com medo de Deus, com medo de prosperar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: Deus é dono do ouro e da prata, Ele é dono de todas as coisas, Ele tem a palavra que traz vida, que traz riqueza, prosperidade. A prosperidade de Deus, Provérbio 10, 22, diz que a prosperidade de Deus não traz desgosto, mas traz riqueza. Então, nós estamos, queridos, você precisa saber disso. Mas por que muitas pessoas vivem a míngua dentro da igreja? Vivem desempregados, vivem sem sucesso, vivem por isso, porque não reconhecem Deus como Pai. Conseguem ver Deus como um carrasco, conseguem ver Deus como uma pessoa que pune, conseguem ver um Deus carrasco, mas não conseguem ver um Pai amoroso, porque não teve um Pai amoroso. Não consegue ver um pai que tem tudo para lhe dar, porque ele não recebeu nada do seu pai. Mas nesta noite eu quero dizer a vocês: reconcilie com o seu pai. E ele tem tudo para você. Este rapaz, ele viveu anos e anos perdendo a vida dele, de aproveitar de tudo na casa do pai. Porque aqui na casa do pai tem riqueza, aqui na casa do pai tem paz, aqui na casa do pai tem o melhor que nós precisamos. E ele diz assim: ao teu serviço, e nunca desobedeceu as suas ordens. Ele só obedecia a ordens, ele não fazia por amor. Você trabalhar para Deus, você dar o seu dízimo, a sua oferta, a sua voluntariedade em qualquer serviço social, em qualquer trabalho dentro da igreja, em qualquer ministério, apenas por obrigação, você não conhece Deus, você não conhece o seu Pai. Você vai deixar de viver o melhor de Deus, porque você não é voluntarioso, você não tem um coração em Deus, você não tem um coração no Pai. E aquele outro filho tinha tudo isso. O filho que voltou, agora entendia isso. E ele disse assim: nunca desobedeci às tuas ordens, mas nunca me deste nem um cabrito para festejar com meus amigos. Ele não sabia o que tinha.
O pai precisava dar um novilho para ele, se ele tinha herança. Se ele era honesto, correto, trabalhava para o pai, ele podia pegar o que ele quisesse e o pai não ia falar nada. Mas tem muitas pessoas que, por não conhecer Deus, por não lerem a Bíblia, por não estar em comunhão com Deus, não conseguem entender que Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para mim, tem o melhor para você. Eu sempre digo que o melhor de Deus para mim pode não ser riqueza, mas o melhor de Deus para mim é felicidade. E vale mais a felicidade do que muitas coisas, muitos bens materiais. Felicidade e paz. Felicidade e paz. Mas quando volta para casa, quem que volta para casa? Este teu, ele chamou de irmão. O empregado dele disse, o teu irmão. Ele disse, eu não tenho irmão. Quantos aqui dentro da igreja, queridos? Quantos dentro da igreja no geral? Quando alguém se reconcilia, quando alguém volta, quando alguém peca, disse, ele não é meu irmão. Pode até ser filho de Deus, mas meu irmão ele não é. Vocês entenderam? O filho mais velho não saiu da casa do pai. Estava na igreja quarta, domingo, célula, estava todo dia, mas não reconhecia o amor pelas pessoas, não amava as pessoas, não sofria pelo irmão que estava sofrendo, mesmo que o irmão tenha desobedecido o pai, mesmo que o irmão tenha feito tudo de errado, mas ele não tinha ele como irmão mais. Quando alguém falhar, mas quando alguém chegar aqui e dizer, eu quero voltar à casa do pai, a primeira coisa que você tem que fazer é dizer, meu irmão voltou. Meu irmão está aqui, eu quero o meu irmão de volta. E sabe por quê? Talvez aquele jovem tinha medo de que perdesse a sua herança. Eu quero dizer uma coisa para vocês, com Deus nós não perdemos nada, com Deus nós vamos ter sempre felicidade. E eu quero dizer nesta noite, queridos, qual é a posição que você está? Você está na posição do filho que está saindo de casa. Você está na posição do filho que se arrependeu e está voltando para casa. Ou você está na posição daquele que nunca saiu da casa, mas nunca usufruiu dos bens da casa. Mas tudo isso é resolvido com uma coisa: você voltar à casa do pai. Volta à casa do pai. Volta à casa de Deus. Deixa Deus entrar no seu coração nesta noite, porque Ele é o Pai perfeito. Se os nossos pais falharam conosco, Ele não falha. Eu queria que você ficasse de pé, meu querido, em nome de Jesus. Eu não sei como é que está o seu coração. Eu não sei como é que está o seu coração em relação à sua paternidade, ou mesmo a sua paternidade em Deus. Eu não sei como é que você está, mas eu quero que nesta noite te convidar a voltar à casa do Pai. Eu quero nesta noite, no momento de reflexão, cair em si, ver os seus erros e dizer, eu quero voltar para a casa do Pai e nunca mais sair da casa do Pai. Amém? Feche seus olhos. Espírito de Deus, o Senhor tem liberdade nesta noite. O Senhor tem liberdade nesta noite para falar ao coração de todos que aqui estão, para que tenha uma volta. Eu não sei, Pai, qual a distância que muitos de nós estamos do Senhor. Pode ser para uma terra muito longe, como o do filho pródigo, mas pode ser aqui na esquina, e está mais fácil de voltar. Eu não sei em que as pessoas se envolveram para deixar a casa do Pai, mas nesta noite, no poder do nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu quero liberar corações livres, corações puros no Senhor, para que através de um arrependimento, nós possamos voltar à sua casa, nós possamos voltar ao Senhor, nós possamos voltar ao Senhor, nós possamos voltar ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar
teu rosto em ti, te protegerá sua graça e te dê paz. Ouça esse hino. Que o Senhor te abençoe. Receba esse hino como algo profético para a sua vida. Faça brilhar teu rosto em ti e te conceda sua graça E te dê a paz. e te dê paz. Amém. 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 Que a bênção se derrame por mil gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. E a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. E de dia e de noite, tua entrada, tua saída, o teu lado é por ti, é contigo, é por ti. Oh! Amém. 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 Assim seja. Declara bem alto. Amém. 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 Louvado seja o teu nome, Senhor, para sempre. Pai, que aqui hajam filhos retornando à casa do Pai. Que aqui haja, Senhor, corações que se reconciliem, Pai, nesta noite com o Senhor. Que haja pessoas que abandonem os seus erros nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, só o Senhor sabe o que se passa dentro dos nossos corações, mas eu sei que o Senhor deseja nesta noite fazer o que o Daniel fez, voltar à casa do Pai. Se você nesta noite, de alguma forma, queridos, quer receber uma oração de retorno à casa do Pai, para que a bênção do Senhor seja completa na sua vida, você pode vir até aqui. Não importa quão longe você foi, não importa a distância que você está, caminhe para a volta do Pai, caminhe para os braços do Pai, venha para os braços do Pai. Hoje é um dia especial que nós comemoramos o Dia dos Pais, e o teu Pai espera que você retorne, que você volte. Que você volte, que você retorne nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estendam suas mãos, queridos, para cá. Deus,
que todos esses que estão aqui à frente, todos aqueles que estão lá fora, todos aqueles que ainda não puderam chegar até aqui, mas que essa caminhada não pare de voltar à casa do Pai. Que o Senhor restaure a identidade nesta noite, a identidade de filhos de Deus, a identidade, Senhor Deus, de alguém que esteja marcado para a vitória, alguém que esteja sendo selado para continuar sempre sendo filho e filha de Deus. Em nome de Jesus, Pai, que a unção da restauração entre pais e filhos, que a unção da restauração entre pais e filhos venha sobre esta noite, sobre o lugar, sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus! Tua família, dos teus filhos e os filhos dos teus filhos, e de dia e de noite, tua entrada, tua saída, do teu lado é por ti, é contigo, é por ti. Glória a Deus! Uau! Queridos, vocês podem sentar e eu quero dar uns anúnciozinhos. Depois nós vamos ter esse monte de criança linda, né? Esse monte de criança linda aqui, fazendo essa demonstração de gratidão aos pais. Queridos, eu quero falar sobre o nosso retiro. O nosso retiro da família, ceia, vai acontecer no dia 3 e 4 de setembro. Se você tem algum compromisso nesse dia, desmarque. Vale a pena. Nós vamos estar indo às 4 da tarde para o local que é um sítio. E desse sítio nós vamos ficar lá sábado, vamos dormir lá e vamos voltar no domingo à tarde direto para o culto. Mas também esse retiro, nós precisamos contar com apoio, com a ajuda de vocês. Amém? Queridos, eu acho que eu esqueci uma coisa. Volta o Ministério de Louvor aí. É melhor tirar logo a oferta, porque essas crianças depois vão tumultuar o nosso ambiente aqui. Volta o Ministério de Louvor. Então, eu quero que você comece a se inscrever comigo e com a minha esposa que está ali, aquela mulher mais linda que eu conheço. Vocês podem estar se inscrevendo com ela. Nós não temos um custo ainda, porque dependemos de algumas ajudas. Nós temos algumas coisas que vamos estar pedindo para nós falarmos no preço. O certo é, sábado às 16 horas, nós vamos sair daqui da igreja. Quem quiser ir no seu carro pode ir. Lá nós vamos tentar agregar as pessoas, são 20 quartos. Nós vamos tentar agregar as pessoas por família ou por amizade, né, para as pessoas fiquem, mas só nos quartos. Fora, o que a gente quer é que você conheça os outros, que todo mundo conheça. Vai ter muita dinâmica, muita coisa. No sábado, tem algo lindo lá no sábado, mas muito lindo mesmo. No domingo vai ter gincana. Olha, quem for jogar bola, eu ensino. Quem for para natação, eu ensino como se afogar. Tem um garapé muito especial lá. E quem for jogar vôlei sozinho, porque eu não gosto, né? Mas tem bom, lá tem muitas coisas para nós nos divertirmos. Nós vamos para um retiro para nós mantermos comunhão. A ideia é ter comunhão. Amém? Tá certo? Então bora ficar de pé para você trazer seu dízimo, sua oferta. Você pode estar transferindo pelo Pix da igreja, tá bom? Pelos meios sociais. Deus, eu quero consagrar, abençoar todo dízimo e oferta alçados nesta noite. Que o Senhor traga sobre a igreja um tempo novo, Pai, de prosperidade. E que sobre a vida de cada um venha, Senhor Deus, um renovo. Pai, que todas as nossas necessidades sejam supridas. Que o Senhor nos abençoe e nos faça ter uma experiência com Deus Todo-Poderoso, que provê todas as coisas. O Jeová Jiré, que provê todas as coisas. Em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos e consagramos todo dízimo e oferta. Amém.
Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo eu vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo eu vivo caminho. Teu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua